Olá, boa noite aos queridos companheiros do Centro Espírita Cristo Redentor. Estamos aqui mais uma vez e com o mesmo carinho de sempre, desejando a todos que estejam bem neste momento e que Jesus possa iluminar a todos nós. As nossas reflexões de hoje são a respeito do capítulo intitulado Medo, do livro As Dores da Alma. Então, nós vamos fazer uma breve oração para iniciarmos as reflexões desta noite. Então, buscando o recolhimento interior, observando então a energia divina que está em nós e que nos rodeia, é que vamos então agradecer a Deus pela oportunidade de nos abençoar, agradecer a Ele pelo cuidado, pelas bênçãos que recebemos, agradecer a Ele pelo dom da vida que percorre os nossos corpos, dando a energia para as nossas almas. Agradecemos, Senhor Deus, e lhe pedimos que continues conosco, nos abençoando hoje e para todo sempre. Então, as reflexões são a respeito do medo e esta circunstância tão humana certamente já passou pela vida de cada um de nós. Em várias circunstâncias, nós observaremos o medo como parte das nossas próprias experiências. São medos que podem reproduzir-se ou traduzir-se em elementos físicos, outros em apreensões e diversas dificuldades de lidar com nós mesmos ou até mesmo com as possibilidades do nosso futuro. Então, observaremos que o medo está presente na nossa vida enquanto criaturas que encontramos-nos em evolução. E ele estará centrado dentro das propostas de autoproteção. Observaremos, então, que uma das raízes do medo estará centrada nessa autoproteção, nos instintos animais que regem a todas as criaturas da Terra. Nós observaremos, então, que este medo, este instinto, estará ali como forma de sobrevivência. Diante de um perigo, o animal, então, vai sofrer as consequências do medo, o que lhe faz, então, tomar a ação de enfrentar o obstáculo ou mesmo de fugir. Identificaremos uma forma rudimentar de medo que existe mesmo em outros elementos, como os próprios vegetais, e perceberemos que existem ali mecanismos muito sutis para tentar fugir, às vezes, de inimigos e predadores naturais ou de circunstâncias que sejam desfavoráveis à sua existência. Então, os processos do medo estarão presentes em todas estas criaturas, onde exista algum ponto de vista da vida dentro da humanidade. Então, observaremos que o medo estará ligado a alguns destes instintos dentro de nós, mas estará ligado também a uma falta de autopercepção ou autoidentificação da criatura. Nós também tememos em algumas circunstâncias porque não nos conhecemos ou não sabemos do nosso potencial. Então, é natural que, diante de algumas experiências que sejam novas para nós, a criatura humana que ainda não compreendeu o seu papel ou ainda não pôde realizar esta autoidentificação de entender-se, vai, então, ter estes processos, que serão os processos do medo. Então, por não saber se é capaz de enfrentar a situação, ele teme. Então, nós observaremos o medo e nem sempre, dentro das nossas próprias experiências, será possível identificar as causas que estão subjacentes a ele, mas será possível sempre lidarmos com a proposta do medo dentro das nossas vidas, tentando minorar algumas dessas consequências. Nós entenderemos que a doutrina espírita, na qualidade do Consolador prometido por Jesus, ampara-nos em todas as situações, e amparando-nos, então, ela irá nos fazer lidar com as nossas dificuldades do ponto de vista de alguém que olhe as dificuldades de cima, não de alguém que as observe de forma muito peculiar ou pequena.
Se nós estamos perto, na beira do mar, e observamos ali, de uma forma muito pequena ou muito próxima, aqueles animais da margem ali que estarão na praia, observaremos de uma forma mais focalizada que as ondas causam uma grande modificação dentro daquele ambiente. Então, se nós temos uma visão limitada do mar e deste processo da praia, do encontro do mar com a areia, com a terra firme, nós observaremos ali muitas mudanças. Uma onda um pouco mais forte pode carregar uma grande quantidade de areia, bate-se em algumas pedras, podendo até despedaçá-las ou corroendo-as com o passar do tempo. Então, isso quando temos uma visão acanhada. Mas quando nós observamos o mar, agora na linha do horizonte, e percebemos então a sua imensidade e a nossa visão alarga-se em relação ao mar, estas ondas quase não fazem sentido. Elas perdem-se então dentro da grandeza do mar. É alguém que modifica o seu ponto de vista. Então, o Espírito Hamed vai falar-nos a respeito dessa perspectiva do medo dentro das nossas vidas. Quando o observamos apenas como criaturas humanas, a qualquer um dos elementos de insucesso dentro da nossa vida podem nos parecer enormes e aterradores. Então, quando nós recebemos o diagnóstico de uma doença ou incurável ou de difícil tratamento, nós teremos ou passaremos ali por um medo muito grande a respeito de qual será o nosso futuro. Quando há uma circunstância ou outra dentro da nossa vida, isso causa-nos um medo, pode causar-nos um medo diante das consequências que imaginaremos. Mas quando centramos a nossa visão não dentro do ponto acanhado apenas da existência física, mas conseguimos então ampliá-la além desta existência para a nossa trajetória enquanto espíritos eternos que somos, nós então entendemos que aquela preocupação ou aquele medo ou então aquela circunstância pode parecer quase some diante da grandiosidade do nosso processo. Então, nós teremos alguns momentos e situações dentro da nossa vida em que pequenos medos parecem-nos enormes e aterradores, mas porque não conseguimos focar ou não conseguimos mudar a perspectiva do nosso pensamento para algo que seja maior ou mais ampliado. Isso não significa que as nossas experiências de medo não tenham, então, o seu significado. Quando alguém precisa ir a público para falar, então imaginemos alguém que está diante de uma plateia. Ela precisa subir ao palco e dizer alguma coisa no microfone. Isso é algo que causa um pavor, um medo, uma inibição imensa em muitas pessoas, porque observar-se ou imaginar-se naquela posição em que todos centralizam os olhares para você pode parecer algo de muita responsabilidade e pode parecer também algo que cause este pavor. Mas quando observamos esta experiência dentro de outras experiências que nós já passamos, conseguimos perceber então que há outras circunstâncias um tanto quanto maiores ou até mais aterradoras dentro da nossa experiência humana. Então, cada uma dessas experiências terá o seu sabor e o seu medo, não só em relação àquilo que passamos naquele momento, mas terá também uma relação em como observamos esta experiência em relação às outras. Então, diante de uma circunstância que pode nos causar medo, é necessário criarmos alguns mecanismos de enfrentamento ou pensarmos, por outro lado, nos mecanismos que consigam nos fortalecer diante dessas dificuldades. Teremos, então, o artefato da fé dentro das nossas vidas. Então, imaginamos, se estamos diante do mesmo desafio, que é subir ao palco e enfrentar a plateia. Mas se nós temos consciência de que aquilo de que falaremos, ou o assunto que abordaremos no microfone, ou aquilo que estaremos expondo ali, esteja muito bem ensaiado, isso consegue nos dar fé.
nós então começamos a pensar, não, mas eu sei exatamente o que eu vou falar, eu ensaiei isso algumas vezes, eu já fiz isso em outros momentos, então isso começa a dar-nos fé a respeito dessa circunstância. Então são alguns pensamentos que não invalidam a experiência, que terá sempre um pouco de ineditismo, como cada uma das experiências da nossa vida, mas consegue nos dar uma força e uma robustez para enfrentar este medo. Então, existem algumas técnicas psicológicas, por exemplo, de tentarmos olhar por outra perspectiva. Então, ainda relacionados a este medo de subirmos ao palco e de falarmos em público, nós poderemos ali utilizar de algumas artimanhas, como, por exemplo, não olhar diretamente nos olhos daquelas pessoas. E aí nós começamos a imaginar, por exemplo, de que a plateia está vazia e nós estamos sozinhos. É um recurso que existe também. Então é uma perspectiva diferente para enfrentarmos uma mesma situação e que consegue dar-nos força. Eu falando tanto assim, acho que quando passarmos dessa pandemia, todo mundo já vai estar desinibido bastante para poder falar em público. Mas, diante das experiências da nossa vida, de uma forma geral, as técnicas também funcionam. Então, além disso, de que Hamed nos fala, de pensarmos numa perspectiva diferente, de tentarmos focalizar não naquele momento ou naqueles minutos que podem nos parecer terríveis, pensarmos na nossa vida, na grandiosidade que é a existência humana e a vida espírita de cada um de nós. Ou também focarmos dentro da assistência divina, a fé em Deus que não desampara a nenhum de seus filhos, é outra coisa que consegue nos dar uma austeridade para passar por aquele momento. Então, fortalece-nos internamente, a fim de que possamos suportar aquelas dificuldades. São algumas dessas circunstâncias que nos dão a entender de como, diante das dificuldades, nós teremos opções. O medo será também uma opção diante dessas dificuldades ou de alguns desafios pelos quais passamos. Este mesmo medo pode amedrontar-nos a tal ponto que nos faça, então, recuar ou querer fugir desses desafios. Enquanto esses processos da fé e da consciência do amparo divino em relação às nossas vidas poderá nos dar, então, a força necessária para enfrentarmos estas mesmas dificuldades. Então, assim, entendemos-nos como espíritos em evolução, que precisamos passar por alguns momentos, alguns deles que trarão desafios novos para as nossas existências. E é justamente diante desses desafios que nós conseguimos reavaliar a nossa postura. É diante destes momentos tumultuados da nossa existência que nós conseguimos repensar alguns dos nossos comportamentos e assim então estabelecermos novos parâmetros de conduta diante da nossa própria vida e diante então das propostas e da lei divina dentro das nossas existências. Então as dificuldades e esses desafios são importantes para nós. O medo é uma opção. Poderemos ter a opção de temermos, mas também poderemos ter a opção de confiar em Deus, de percebermos que não importa quais sejam as dificuldades, elas poderão gerar um mal-estar relacionados a serem inéditas ou mesmo serem experiências repetitivas pelas quais nós já passamos e que representam pontos negativos dentro da nossa trajetória. Mas não importando-nos em relação a isso, poderemos então verificar como estas circunstâncias poderão acrescentar em nós as possibilidades de agora vencermos. Conta-se que Thomas Alva Edison, antes de estudava então a eletricidade, e ele conseguia imaginar um modelo de lâmpada que fosse então ativada por essa eletricidade. Conta-se de que ele teria feito mais de 1000 experimentos até chegar a uma lâmpada, então,
que pudesse, através da energia elétrica, iluminar. E aí, diante dos insucessos, ele, então, perguntado pelas outras pessoas, mas você já errou ou teve 900 experiências de insucesso? Por que você gostaria, então, de continuar? Se por 900 vezes você tentou e deu errado. Ele disse, porque agora eu já sei de 900 jeitos que não dão certo. Então estou mais próximo de achar o jeito que dá certo. E assim continuava dentro dos seus experimentos, até que conseguiu, dentro desses experimentos, fazer a lâmpada que nós utilizamos durante muitos anos, a lâmpada halógena, aquela lâmpada com um pequeno filamento. Então ele criou um filamento muito pequeno, muito delicado, colocado dentro de uma redoma de vidro com um gás especial. Então, quando a corrente elétrica passava, aquele filamento metálico encandecia-se. Então, brilhava, criava a luz. E aquele bojo de vidro com um gás especial fazia com que aquela lâmpada pudesse durar durante muitas horas. E isso só foi possível porque este homem, então, diante de experiências insucessivas, repetindo-as exaustivamente, pôde continuar. Então havia nele esta fé de que em algum momento ele conseguiria. E isso foi possível através dessa persistência e dessa determinação. Quem sabe outros de nós, dentro da mesma condição, poderíamos querer desistir na 10ª tentativa, na 11ª? Quando será que nós conseguiríamos? Então, é necessário resistirmos, é necessário persistirmos diante das dificuldades, embora algumas delas pareçam enormes diante de nós. A esse respeito, o apóstolo Paulo vai escrever na sua 2ª epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte: mas Deus não nos deu o espírito de temor, deu-nos antes o espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. Então, quando Paulo nos fala isso, ele nos diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Ou seja, as criaturas humanas não foram criadas por Deus para temer. Não estará em nós estes germes ou estas sementes, esta, se pudéssemos dizer assim, pré-programação mental para temermos. Deus não nos criou para isso. Deus criou-nos com espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. Ou seja, a nossa constituição enquanto seres humanos foi feita para que nós tenhamos fortaleza. Ou seja, para que tenhamos resistência diante das dificuldades. Deus criou-nos também com um espírito de amor. Com este espírito ou estes incentivos, é como se fossem sementes dentro de nós. As sementes da fortaleza, do amor e da sabedoria que nós deveremos desenvolver. Então, nós fomos criados para amar. Mas deu-nos também o espírito de sabedoria, a fim de que pudéssemos desenvolver em cada um de nós essa potencialidade de saber, de aprender, de, com as nossas experiências, podermos adquirir conhecimentos. Então, cada um de nós é único, embora sendo criados por Deus dentro de uma mesma oportunidade, que é a de sermos simples e ignorantes, todos nós teremos experiências que são únicas. E são essas experiências, então, que nos darão a possibilidade de entendermos qual é o nosso papel dentro do mundo. E nos dará a possibilidade também de podermos refletir a respeito das nossas próprias experiências. Vejamos que magnífico é isso, porque nós temos as experiências e elas constituem o nosso tesouro. E este tesouro poderá ser compartilhado com os nossos irmãos. E é um tesouro que também serve para as experiências futuras. Quando nós damos valor às nossas experiências, nós nos tornamos sábios. Então, o sábio será aquele que consegue dar valor às suas experiências. Aquele, então, que identifica que tudo o que passou dentro da sua existência,
todos aqueles pontos são importantes. Nós costumamos vulgarmente associar a experiência à velhice, como se os mais velhos fossem mais sábios. Nem sempre isso está correto. Observaremos às vezes pessoas idosas que são degeneradas dentro dos seus comportamentos ou que não conseguiram valorizar as suas experiências, assim como teremos outros de idade muito inferior que valorizam estes momentos da vida. Então, às vezes, nós somos aquelas pessoas que passamos pelas mesmas circunstâncias 10 vezes, mas em passando as 10 vezes, nós não conseguimos extrair dali esta sabedoria, porque não damos valor àquelas experiências. Então, às vezes, a gente pode passar por uma mesma situação 20, 30 vezes e mesmo assim não sermos sábios, porque não as valorizamos. Enquanto outros de nós só precisamos passar uma vez por aquele mesmo momento. Mas passando uma vez, nós então nos corrigimos, porque adquirimos essa sabedoria de valorizar aquela experiência. E isso nos fará, então, dar um salto de qualidade dentro da nossa própria vida. Nós todos precisamos passar por desafios dentro da vida. Todos nós seremos desafiados em diversos momentos e alguns até vão defender a ideia de que os desafios estarão em todos os dias da nossa existência. O certo é que passamos por desafios. O que deveremos agora perceber é que esses desafios estarão colocados para que possamos adquirir essa experiência. Quando vamos até, recorrendo ao Livro dos Espíritos, vamos até a questão 919, quando ali, uma das questões mais decoradas por nós espíritas, observamos ali que Santo Agostinho vai nos dizer da necessidade de conhece-te a ti mesmo, relembrando o aforisma do passado. Ele vai dizer a respeito da sua própria experiência de, ao final de cada dia, repassar tudo o que acontecia naquele dia. Então é o processo de adquirir sabedoria, porque em repassando as atividades do dia, ele ia valorizando cada uma daquelas experiências. Se alguma das atividades daquele dia foi positiva, ele então tentava repetir no outro dia. Se alguma daquelas atividades foi negativa, ele tentava então corrigi-la no dia subsequente. Então, são processos de sabedoria e de aprendizagem que são muito valiosos para cada um de nós. Então, lembremos-nos sempre de que Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria. Basta apenas sabermos utilizar esses ingredientes que nós já temos em nós. Estes pródromos destas virtudes estarão em nós, elas precisam agora ser desenvolvidas. Então, esta é a proposta pela qual estamos aqui. É a proposta, então, da nossa encarnação. É a proposta de desenvolvermos estes pontos, de tentarmos, então, perceber como estas condições da nossa existência podem desenvolver-se. O medo será uma opção em que nós poderemos amedrontar-nos, ou como vai nos dizer Hamed, o avestruz, uma das maiores aves que conhecemos, não conhece o seu valor ou não sabe que é uma das maiores aves. Diante então de uma dificuldade, é ele quem foge e esconde a cabeça. Então, será como o indivíduo que não conhece-se a si mesmo, porque não reconhece as suas potencialidades e não saberá, acima de tudo, qual é o seu papel dentro da Terra. Então, para finalizarmos, vamos fazer a nossa oração, nos recordando, então, que teremos estes potenciais maravilhosos, que são as potências da nossa alma, e que precisam, então, ser colocadas a serviço de nós próprios dentro da trajetória da evolução. Então, vamos guardando este mesmo clima de harmonia, esse mesmo clima de paz, fechando os nossos olhos, buscando a figura do Cristo,
como o mestre das nossas almas. E vamos pedir-lhe então, Senhor, tem de misericórdia de nós. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, as criaturas humanas. Envolve-nos com o teu amor. Dá-nos, Senhor, a tua paz e permanece conosco, abençoando a toda a humanidade que passa por momentos tão difíceis. Envolve, Senhor, a todos nós e permanece conosco, hoje, para todo sempre, que assim seja. Então, muita paz para todos.